Quais são os livros do Novo Testamento? Mateus 80 d.C. Marcos 65 d.C. Lucas 85 d.C. João 90 d.C. Atos dos Apóstolos Lucas 85 d.C. Carta aos Romanos Paulo 58 d.C. Primeira Carta aos Coríntios 1 Coríntios Paulo 57 d.C. Segunda Carta aos Coríntios 2 Coríntios Paulo 58 d.C. Carta aos Gálatas Paulo 58 d.C. Carta aos Efésios Paulo, discípulo de 80 a 100 d.C. Carta aos Filipenses Paulo 55 d.C. Carta aos Colossenses Paulo 60 d.C. Primeira Carta aos Tessalonicenses Paulo 50 d.C. Segunda Carta aos Tessalonicenses Paulo mais ou 50 d.C. Primeira Carta a Timóteo Paulo, discípulos de -70 d.C. Segunda Carta a Timóteo Paulo, discípulos de 80 d.C. Carta a Tito Paulo, 70 d.C. Carta a Filemon FM Paulo 55 d.C. Carta aos Hebreus judeu de cultura grega 80 d.C. Carta de Tiago irmão de Judas Tadeu 80 a 100 d.C. Primeira Carta de Pedro 64 d.C. Segunda Carta de Pedro, discípulos de 100 d.C. Primeira Carta de João 85 a 100 d.C. Segunda Carta de João 85 a 100 d.C. Terceira Carta de João 85 a 100 d.C. Apocalipse João 90 a 100 d.C. Como o Novo Testamento é dividido? Evangelhos. Os primeiros livros do Novo Testamento são os Evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Os três primeiros são chamados de sinóticos, pois as suas estruturas são semelhantes, como uma sinopse. Neles são narrados os acontecimentos da vida de Jesus, desde seu nascimento até a morte e ressurreição. Livro histórico. A seguinte parte do Novo Testamento se refere ao livro chamado histórico, Atos dos Apóstolos. Como o nome já diz, ali estão inseridas todas as problemáticas da vida cristã recém-fundamentada. São relatos das viagens de Paulo, dos milagres operados pelos apóstolos, das resoluções em conjunto, e assim por diante. Epístolas Paulinas. Detalhe da primeira carta de São Paulo aos Coríntios na edição Bíblia da MBC. São todas as cartas que foram redigidas por São Paulo a diversas comunidades por ele fundadas. São pelo menos 14 cartas que lançam as bases da vida eclesial que surgia em meio a judeus e pagãos. São elas, 1 e 2 Tessalonicenses, 1 e 2 Coríntios, Gálatas, Romanos, Filipenses, Filemon, Colossenses, Efésios, 1 e 2 Carta a Timóteo, Tito e Hebreus.